Finalmente chegamos ao último tipo de multiplicação vetorial do capítulo, o chamado produto vetorial. E ele é definido da seguinte forma. Temos aqui um vetor A e um vetor B que fazem um ângulo θ entre si. O produto vetorial entre A e B, A vetor B, gera um terceiro vetor C, cujo módulo é dado por A, B seno θ. Onde esse A é o módulo do vetor A, o B é o módulo do vetor B e θ é o ângulo entre os vetores A e B. Note que o produto vetorial entre os vetores A e B tem como resultado um terceiro vetor C. Mas para onde aponta esse vetor? Para determinar a direção do vetor C, nós vamos utilizar a chamada regra da mão direita. Nós temos aqui duas canetas que representam o nosso vetor A e o nosso vetor B. Nós desejamos realizar o produto vetorial A vetor B. O que nós fazemos é o seguinte: nós pegamos a nossa mão direita e deixamos o nosso dedão assim para cima, alinhamos a palma da mão aqui com o vetor A e fechamos os nossos 4 dedos em direção ao vetor B. O nosso dedão vai apontar para a direção do produto vetorial A vetor B. Note que o nosso dedão aponta na direção perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Agora, se nós desejarmos fazer o produto vetorial na direção contrária, nós desejamos fazer B vetor A. Novamente, nós pegamos a nossa mão direita com o dedão para cima e alinhamos a palma da mão ao vetor B e fechamos os nossos 4 dedos em direção ao vetor A. Note agora que o nosso dedão aponta para a direção contrária, que significa dizer que o produto vetorial B vetor A aponta na direção oposta ao produto vetorial A vetor B, que no nosso caso apontava para cima. É muito importante também perceber que aqui nos nossos vetores tinha um ângulo θ entre eles. Se não houver esse ângulo θ, esses vetores não vão formar um plano. E se eles não vão formar um plano, não há vetor perpendicular ao plano deles. Recapitulando a regra da mão direita com figuras mais elaboradas agora no slide, a gente quer calcular o produto vetorial entre o vetor A e o vetor B. Então você coloca aí a sua mão nesse plano desenhado pela figura e você faz o produto vetorial entre o vetor A e B. Então sua mão vai do vetor, mão direita vai do vetor A para o vetor B e você percebe que o produto vetorial entre A e B aponta para cima. Então essa vai ser a direção do nosso vetor C. Aqui à direita, se nós desejarmos fazer o produto vetorial de B com A, ou seja, B vetor A, a nossa mão agora vai girar do vetor B, que ele está mais afastado no plano da tela, para o vetor A, que está projetado para frente. Então a nossa mão vai girar assim e o produto B vetor A vai apontar para baixo. Então, podemos concluir geometricamente que A vetor B é igual a menos B vetor A. Temos aqui os dois exemplos. Nesse primeiro aqui, a gente quer determinar A vetor B. Então, você coloca a mão, vamos praticar mais um pouco, você coloca a sua mão aí. Os dois vetores estão no plano da tela. Então, você vai colocar, você vai girar a sua mão direita de A para B e o vetor C está entrando no plano da tela. Esse símbolo bem aqui, dessa bolinha com um X, indica que o vetor C está entrando no plano da tela. E o módulo desse vetor é dado por AB seno θ. Nesse segundo caso aqui, nós desejamos o produto vetorial de B com A. Então, nós posicionamos a nossa mão em cima do vetor B
e giramos os nossos dedos em direção ao vetor A. E nós obtemos que o vetor C ele aponta na direção perpendicular à tela, mas saindo da tela. O símbolo que indica que o vetor é perpendicular ao plano da tela e saindo é essa bolinha com um ponto dentro. E o módulo desse vetor também é dado por AB seno θ. Note que A vetor B tem sinal oposto de B vetor A, mas ambos têm o mesmo módulo, eles só apontam em direções contrárias. A vetor B, para essa configuração dos vetores, aponta entrando no plano da tela, e B vetor A aponta saindo do plano da tela. Quero também chamar a atenção para o seguinte fato. Se o ângulo entre os vetores for igual a zero, seno de zero é zero. Então significa dizer que esses vetores apontam, eles são colineares e apontam no mesmo sentido. Então o módulo do vetor C do produto vetorial vai ser zero. Ou seja, vetores paralelos, o produto vetorial entre eles é sempre zero. Nesse outro caso aqui, nós temos que o ângulo entre o vetor A e B é 180. Eles são antiparalelos. Mas o seno de 180 graus também é zero. Então, o produto vetorial de A vetor B para vetores antiparalelos também é zero. Assim como o produto escalar, o produto vetorial também tem um significado geométrico. Nós temos aqui o nosso vetor A e temos aqui o nosso vetor B e o ângulo θ entre eles, assumindo que o ângulo θ é maior do que zero. Esse pedaço bem aqui é o cateto oposto ao ângulo θ e ele é dado por A seno θ. A gente sabe que para esse caso aqui, A vetor B, fazendo a regra da mão direita, vai nos dar o vetor C, que ele entra no plano da tela. E agora a gente vai pegar os vetores A e B e vamos desenhar um paralelogramo. Esse triângulo desse lado aqui, ele encaixa bem direitinho desse lado oposto aqui. Então, a gente vai mover esse triângulo de um lado para o outro e apagar o que estava aqui. Note que esse pedaço bem aqui é A seno θ. E esse pedaço longo aqui é B. A área desse retângulo formado aqui é justamente AB seno θ, o módulo do produto vetorial entre os vetores A e B. Podemos concluir que o módulo do vetor C é igual à área do paralelogramo formado pelos vetores não colineares A e B. Se eles forem colineares, ou seja, se eles forem paralelos ou antiparalelos, eles não vão formar área nenhuma. Então, o produto vetorial vai ser zero. Se eles fizerem um ângulo θ qualquer, que não seja nem zero, nem 180, eles vão formar um plano, como nós vimos pelo nosso modelinho aqui das duas canetas. O módulo do vetor C é justamente a área desse paralelogramo formado pelos dois vetores A e B. E a direção do vetor C é um vetor perpendicular a esse plano. Nós vamos estudar agora o produto vetorial utilizando vetores descritos na notação de vetores unitários. Temos aqui o nosso vetor A, dado por AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. E o vetor B, dado por BX na direção Y, mais BY na direção J, mais BZ na direção K. E nós desejamos calcular o produto vetorial A vetor B. A gente escreve explicitamente o vetor A nas suas componentes.
vetor, o vetor B escrito nas suas componentes. Temos aí o produto vetorial entre a soma de vetores unitários de A com a soma de vetores unitários de B. O que nós vamos fazer é fazer a multiplicação vetorial de cada termo por cada termo. Temos 3 termos no vetor A, 3 termos no vetor B, no final teremos 9 termos. A gente começa fazendo o produto vetorial entre AX na direção I e BX na direção I. Depois, AX na direção I com BY na direção J. Depois, AX na direção I com BZ na direção K e assim por diante. Explicitando todos os termos, lembrar que AX e BX são escalares, tá certo? Então, eles se multiplicam diretamente. A gente vai ter o produto vetorial entre os vetores direcionais. Então, a gente vai ter AX, BX, que multiplica I, vetor I, mais AX, BY, que multiplica I, vetor J, mais AX, BZ, que multiplica I, vetor K. Depois nós passamos agora para os produtos vetoriais envolvendo AY, vetor J. Então é isso aí. A gente soma, continua a soma com AY, BX, J, vetor I. Lembrar que a gente tem que obedecer a ordem do produto vetorial, porque J vetor I tem sinal oposto a I vetor J. Mais AY, BY, J, vetor J, mais AY, BZ, J, vetor K. Mais, vamos para a última parte, AZ, BX, K, vetor I, mais AZ, BY, K, vetor J, e finalmente mais AZ, BZ, K, vetor K. Nós temos vários tipos de produtos vetoriais entre os vetores, várias combinações de produtos vetoriais entre os vetores direcionais. Vamos começar pelos vetores em que é o produto vetorial dele com ele mesmo. Temos aqui I vetor I, J vetor J e K vetor K. Então vamos começar a nossa análise por esses termos. O módulo, né, de I vetor I, a gente sabe que vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o seno do ângulo entre eles. Isso vai ser 1 que multiplica 1 vezes o seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, o módulo de I vetor I é igual a 0. Essa regra vale para todos os produtos vetoriais entre vetores iguais. Então, I vetor I é igual a J vetor J, que é igual a K vetor K, que é igual a 0. Então, isso já vai simplificar esses 3 termos sublinhados em vermelho. Agora, a gente vai passar a nossa análise para os produtos vetoriais entre os vetores unitários cruzados. Então, a gente lembra aqui, coloca o nosso, aqui no cantinho, o nosso eixo tridimensional, x, y e z. Note que a orientação dos vetores x, y e z seguem a regra da mão direita. Se você fizer x vetor y, o seu dedão vai dar a direção do eixo z. Então, a gente desenha aí os direcionais, I, J e K. E agora, a gente vai analisar I vetor J e J vetor I, já que a gente sabe que esses dois são
idênticos a menos do sinal. Um aponta, o produto vetorial de um vai apontar na direção oposta do outro. E vetor J, se você fizer aí, se você olhar aí para o cantinho desse eixo tridimensional, você vai ter, se você fizer a regra da mão direita aí na sua casa, utilizando duas canetas como modelo, então esse aqui é o vetor X, esse aqui é o vetor Y. Então, se você fizer I vetor J, o resultado vai ser perpendicular ao plano e vai dar justamente na direção K. I vetor J vai nos dar o vetor K. Por que o vetor K? Porque o I e J é módulo 1, né? Então vai ser o módulo do produto vetorial de I e J vai ser 1 vezes 1 vezes seno de 90 graus. O seno de 90 é 1. Então, ele vai dar justamente um vetor unitário apontando na mesma direção do vetor K. Consequentemente, J vetor I vai nos dar o vetor direcional menos K. Aí você faz aí, você olha aí para a figurinha do canto inferior da tela, e aí agora você lembrar que aqui no nosso modelo das canetas, tem que colocar um ângulo de 90 graus, tá certo? Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. E vetor J daria o vetor K. Se a gente fizer o vetor J vetor I, vai dar o vetor menos K apontando na direção oposta do vetor K, que dava para cá, apontando para mim. Pois bem, agora a gente vai analisar o produto vetorial de I vetor K e K vetor I. Olhando para a figurinha, I vetor K é um pouco mais complicado. A gente tem que fazer agora o K é a minha caneta cinza e o I é a minha caneta verde. Então, I vetor K, o J está para cá, né? Fazendo a orientação aí do jeito que está na tela. O I vetor K vai apontar na direção oposta ao vetor J. Vai apontar na direção do vetor menos J. I vetor K, se nós formos calcular o módulo desse produto vetorial, vai ser 1 vezes 1 vezes seno de 90, que também é 1. Então, I vetor K tem módulo 1 e aponta na direção do vetor menos J. Então, ele vai nos dar precisamente o vetor menos J, né? Consequentemente, K vetor I nos dá o vetor J. E por último, temos o produto vetorial de J vetor K e K vetor J. Olhando aí para a figurinha mais uma vez, para o nosso sistema de coordenadas, se a gente fizer J vetor K, nós obtemos um vetor unitário na direção do direcional I. J vetor K nos dá o vetor I. Consequentemente, K vetor J nos dá o vetor direcional menos I. Substituindo aí os zeros, primeiramente, esses termos todos aí em laranja são zeros, e os termos I vetor J e J vetor I, a gente substitui por K e menos K, respectivamente. O termo sublinhado em roxo, I vetor K e K vetor I, a gente vai substituir por menos J e J, respectivamente. E, finalmente, os termos J vetor K e K vetor J, a gente substitui pelos direcionais I e menos I, agrupando os termos que apontam na direção do vetor I, os termos que apontam na direção do vetor J e os termos que apontam na direção do vetor K, a gente obtém que o produto vetorial entre A e B
nos dá um terceiro vetor que ele vai ter AY, que multiplica BZ, menos AZ BY. Você simplesmente segue os grifos da cor correspondente aí na tela. Então, essa vai ser a componente na direção I desse vetor resultante do produto vetorial. A componente na direção J vai ser as grifadas em roxo. Vai ser AZ BX menos AX BZ na direção J. E a componente Z, a componente K do produto vetorial vai ser, basta seguir os que estão grifados em verde aí na soma, vai ser AX BY menos AY BX na direção K. E, finalmente, encontramos como é determinado o produto vetorial entre dois vetores escritos na notação de vetores unitários. Resumindo o que a gente aprendeu sobre produto vetorial, o produto vetorial entre um vetor A e um vetor B, que fazem um ângulo θ entre si, gera um terceiro vetor C, cujo módulo é dado por AB sendo θ. E que A vetor B é igual a menos B vetor A. E se os vetores A e B forem escritos na notação de vetores unitários, onde A é escrito como sendo AX na direção I, AY na direção J e AZ na direção K, e o vetor B é escrito como BX na direção I, BY na direção J e BZ na direção K, o produto vetorial A vetor B é dado por AYBZ menos AZBY na direção I, mais AZBX menos AXBZ na direção J, mais AXBY menos AYBX na direção K. Este exemplo diz o seguinte: demonstre que o vetor C, que é dado pelo produto vetorial entre o vetor A e o vetor B, pode ser calculado pelo determinante ao lado. E o determinante é o determinante da matriz, em que a primeira linha é IJK, os vetores direcionais. A segunda linha é as componentes XYZ do vetor A. E a terceira linha, as componentes XYZ do vetor B. A gente viu que A escalar B A vetor B em termos das componentes de cada vetor é dado por AYBZ menos AZBY na direção I, mais AZBX menos AXBZ na direção J, mais AXBY menos AYBX na direção K. Vamos calcular, então, A vetor B utilizando a regra dos determinantes. Então, a gente sabe que a gente pega o BX e coloca aqui para cima, e coloca o K da primeira linha da última coluna lá para baixo, e aí vai fazer essa multiplicação nessa direção bem aqui. Então, a gente vai ter que A vetor B, se for verdade que é igual a esse determinante aí, vai ser BX vezes AZ na direção J, mais AYBZ na direção I, mais AXBY na direção K. Aí, menos as contradiagonais.
né? Então você coloca o BZ para cima e o vetor o vetor I direcional para baixo, e a gente vai ter que fazer a diagonal oposta. Aí vai ser menos AX BZ na direção J menos AY BX na direção K menos AZ BY na direção I. A gente vai agrupar as componentes na direção I, J e K, e a gente vai ter que esse A vetor B vai ser AY BZ menos, primeiro a componente na direção I, tá certo, gente? Menos AZ BY, que está em roxo, na direção I. Agora, os componentes na direção J. Então, a gente tem positivo em verde o BXAZ, ou AZBX, menos, em roxo, AXBZ, na direção J. Finalmente, as componentes na direção K. Em verde, a gente tem AXBY, positivo, menos, em roxo, AYBX, na direção K. Comparando o cálculo pelo determinante e o cálculo que a gente obteve por componente, a gente percebe que, de fato, a gente pode calcular o produto vetorial de A com B pelo determinante. Por esse determinante aí, em que você coloca na primeira linha as componentes, os vetores direcionais I, J, K. Na segunda linha, as componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor. Note que a gente sabe também que, pela definição, A vetor B é igual a menos B vetor A. Então, se a gente fosse calcular B vetor A pela regra do determinante, é como se a gente trocasse a terceira linha com a segunda linha nessa matriz aí. E a gente sabe lá pela matemática que quando a gente troca as linhas, o determinante troca de sinal. Finalmente chegamos ao final deste capítulo, onde a gente estudou a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Aprendemos o que são vetores e suas características. Lembrar que o vetor tem um módulo e uma direção. Aprendemos como decompor vetores em suas componentes ortogonais e escrever os vetores utilizando notação de vetores unitários. E aprendemos as operações vetoriais como soma e subtração, multiplicação de um vetor por um escalar, que tem como resultado um vetor, o produto escalar entre dois vetores, que tem como resultado uma grandeza escalar, e o produto vetorial entre dois vetores, que tem como resultado um terceiro vetor. E aqui encerramos o capítulo de vetores.